Vamos à palavra de Deus? Primeira Coríntios, capítulo 10. Carta de Paulo à igreja de Corinto. O tema da nossa mensagem de hoje é estar e não ser. Estar e não ser. 1 Coríntios 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Amém? Diz assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual, que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e num só dia morreram cerca de 123 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem no final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Obrigado, Senhor, por esta palavra que já me chacoalhou durante a semana e chacoalhou o culto da manhã, e eu creio que falará aos nossos corações também. Ensina-nos profundamente, ao mesmo tempo nos encoraja para seguirmos em frente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem aqui já foi convidado para estar em algum lugar, mas não se sentia parte daquele evento? Quem aqui? Até desfrutou de algum momento ali, não é? Foi convidado, eu vou desfrutar um pouquinho daquele momento, mas não tinha real compromisso com tudo o que estava acontecendo naquele evento. Numa situação assim, você até participa, mas de fato não é de coração, não é? Muitas vezes nós nos sentimos assim, em situações diversas da vida. Talvez no seu ambiente de trabalho ou em algum trabalho você já passou por isso, de alguma festa que você foi convidado, às vezes da roda de amigos ou de colegas, a gente passa por isso, um convite para ir num barzinho, né, comer lá algumas coisas. Você olha para tudo aquilo e fala: isso não mais me pertence. Ou até mesmo participar de algum congresso, você está no meio daquilo, você olha para tudo aquilo e você pensa: isso não faz mais parte, ou não faz parte da minha vida. Parece que nós somos assim em tantos lugares, em tantos convites, nós não fazemos parte daquilo.
E hoje, ao lidarmos com este texto, nós veremos também que isto acontecia na antiga aliança com o povo de Israel, com o povo de Deus. E acontece também na nova aliança, na igreja do Senhor. Esta dura realidade aqui falada, descrita por Paulo, de que muitos desfrutam das benesses do Senhor, de estar entre o povo de Deus, mas que não pertencem de verdade ao corpo. Desfrutam, mas não pertencem de verdade ao corpo. E não me refiro à igreja local, à igreja família, mas de pertencer verdadeiramente do povo de Deus, o povo que vem sendo resgatado por toda a história. O Senhor vem resgatando um só povo, o povo do Senhor. E chegará uma hora, um momento, que isso ficará muito, muito claro. Se de fato você pertence ao bando da comunidade dos santos, ou não. A evidência de que um dia você recebeu a salvação em Cristo e continua caminhando em arrependimento, crescendo em Cristo. Porque não é só aquele momento, né, do encontro, da revelação do Senhor a nossas vidas. Nós precisamos continuar crescendo, como diz a palavra de Deus. Santificação, uma caminhada de santificação, crescendo em Cristo, ou se você só está apenas desfrutando destes momentos, desfrutando de um tempo singular entre os irmãos, como nós cantamos aqui numa canção hoje, deste momento único, plural, deste momento de culto público e adoração ao Senhor. Será que é só nesse momento que você está desfrutando dessa graça, desse momento singular entre os irmãos? Das coisas boas que realmente acontecem aqui para você na caminhada? Mas é muito importante que você não saia daqui hoje sem resolver isso no seu coração. Porque as consequências disso, elas são duradouras, e elas são eternas. John Piper, ele disse assim: nunca haverá paz na sua alma, nunca haverá paz na sua alma, até que você esteja disposto a obedecer ativamente a voz de Deus. E obedecê-lo é fruto da salvação em Cristo Jesus. E Paulo vem considerando aqui na sua carta, quando nós olhamos para todo o contexto da carta que ele está escrevendo, que ele não deseja ser alguém que corre, que prega, que ensina, mas que no final venha a ser ele mesmo, Paulo, ser reprovado. E ele traz esta realidade muito séria para nós. Ele vem dizendo: olhem a história do povo de Deus. Olhem a história do povo de Deus. E ele mostra essa brutal realidade de pessoas que parecem ser, mas não são de fato. E ele começa usando este exemplo aqui no Antigo Testamento, do povo de Deus no deserto, de estarem e não pertencerem. De estarem junto, mas não pertencerem. E isso é algo tão sério para nós também, da nova aliança em Cristo Jesus, que ele vai dar um baita puxão de orelha aqui nos irmãos de Corinto, né? Ele está puxando a orelha deles aqui. E o puxão é tão bem dado da mão apostólica que pega a nossa orelha também, para que nós não façamos o mesmo, para que nós não cometamos o mesmo erro dos nossos irmãos,
do passado, ou como ele diz, dos nossos pais, não é? E ele se volta para uma das mais importantes experiências de fé da história da redenção do povo de Deus. A saída do Egito. Saída para onde? Né? Era para terra prometida, mas eles foram para o deserto. Aquela passagem lá no livro de Êxodo, que conta sobre aquela multidão que saiu, e o exército de Faraó perseguindo, e o medo do povo envolvido em tudo aquilo, e aí eles chegam de frente ao mar. Depois o mar se abre, Israel passa. Imagina aqueles paredões do lado. Deve ter sido algo extraordinário, algo impressionante. Aquele povo cruzando, a Bíblia diz que em terra seca, e aqueles paredões de água. E Paulo traz esta referência, essa passagem sobre a nuvem passando pelo mar, que ele chama de um batismo, não é? Ele está falando da experiência dos nossos antepassados, quer dizer, dos nossos pais. E é interessante Paulo falando aqui assim com eles aqui, porque Paulo era judeu, não é? Mas os de Corinto, aqueles que estão lendo a carta, eles são gentios. Eles são assim como nós. Quem não é judeu é gentil. E sabe por que Paulo está escrevendo? Porque Paulo está contando a história do povo que crê. Do povo que crê, de um só povo, que não é determinado pela carne, mas é determinado pela fé. Pela fé, os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm a fé de Abraão. Paulo está trazendo algo aqui muito especial. Ele está se valendo do linguajar aqui do Novo Testamento, né? Ele está falando do batismo, para descrever uma evidência da salvação do povo de Deus do Antigo Testamento. Eles foram batizados no mar e na nuvem quando eles passaram. A experiência do êxodo de passar pelo mar vermelho, sendo cuidados pela presença do Senhor, que é chamado aqui de batismo, de um batizado. Há uma analogia direta aqui entre a redenção que Israel experimentou do Egito e a que nós experimentamos da nossa escravidão do pecado, a nossa velha vida. Nós éramos escravos do pecado. O êxodo, ele é uma prévia de um símbolo de redenção que nós conquistamos em Cristo Jesus. Às vezes a gente fala assim, né? Nós no nosso meio, nós falamos assim: meus tempos de deserto, meus tempos de Egito. Quem já não passou por esses desertos? Passou. A gente não permanece. Esse povo ficou 40 anos ali. E quantos entraram? Quantos entraram? Uma experiência que marca a nossa conversão em Cristo, da saída do nosso Egito para a liberdade em Jesus. Chamados pela Bíblia também deste batismo aqui. Isto é parte da obra de Deus em salvar o seu povo. E perceba duas coisas aqui, duas coisas que elas são essenciais. Quem foi batizado no Êxodo foram os que creram naquilo que Deus falou, aquilo que Deus havia dito para sair do Egito. Mas muitos dos que foram batizados na nuvem e no mar, no final das contas se provaram não serem crentes de verdade. O versículo 5 deixa isso muito claro, né? A maioria pereceram, a maior parte pereceu no deserto.
estavam juntos, foram batizados, mas no final se prova não pertencer ao povo do Senhor. Isso é muito sério. Paulo está trazendo um ponto aqui, sério, que é possível sim, até passar por grandes coisas, como o batismo, e não ser de verdade povo do Senhor. Amados, precisamos entender isso. Paulo está dizendo algo aqui muito sério. Alguém que diz acreditar no Senhor, que anda no meio do povo, que anda com o povo do Senhor, foi batizado, lê a Bíblia, mas não pertencer ao povo do Senhor. Em Corinto estava cheio de gente batizada. Na igreja de Corinto estava cheio de gente batizada, assim, dizendo fazer parte, mas só estavam no meio, desfrutando das cadeiras e desfrutando dos eventos da igreja. Paulo está deixando isto bem claro, uma advertência muito séria, uma pesada admoestação aos nossos corações. Na nuvem eles foram libertos, na nuvem eles foram separados, na nuvem eles foram consagrados a Deus. Paulo também diz que eles experimentaram e comeram do mesmo alimento espiritual, um alimento que tem uma origem divina. Eram alimentos físicos que descia, o maná, mas era de origem divina, dado de maneira extraordinária para eles todos os dias, até entrarem na terra prometida. Essa era a promessa do Senhor. Eles comiam, se fartavam com a providência de Deus, eram saciados em suas necessidades, bebiam da fonte espiritual. São inúmeras histórias que nós vemos no Antigo Testamento. Em Êxodo 17, por exemplo, diz que o povo está com sede e Moisés faz sair água da rocha. O fato é que o Senhor ia saciando aquele povo de diversas formas, os libertando, os guiando, os protegendo o tempo todo. O Senhor Deus como a rocha que vai junto com o povo, o fundamento. São muitas as situações no Antigo Testamento que traz esta referência de linguagem aqui que Paulo está trazendo. Jacó, no domingo retrasado, eu compartilhei a palavra sobre Jacó lá de Gênesis 49, que também fala dessa parte da rocha de Israel que estava com eles. Moisés, em Deuteronômio 32, usa também este mesmo linguajar. Deus era a rocha de Israel e estava com eles o tempo todo. E todos saíram do Egito, desfrutaram de tudo isso, viram coisas extraordinárias. E quando olhamos para o texto, percebemos esta informação aqui de Paulo. A rocha era quem? O que o texto está dizendo? A rocha era Cristo. Ele está dizendo: quem cuidou de Israel ao longo de todo o trajeto do Êxodo foi o próprio Deus Filho, que existe eternamente. Ainda não encarnado, mas era Ele, cuidando do seu povo. Onde? No deserto. Qual o deserto que você está passando, meu irmão? Deus está contigo. Deus está contigo o tempo todo. Cristo se revela ao teu coração. Para Paulo, isso aqui é muito claro. É muito claro que o Senhor Jesus Cristo, alguém divino, é aquele que cuidou do povo do Senhor, com bebida, com comida, com proteção, com amor pactual,
com amor, a aliança que o Senhor tem com o seu povo. Na igreja de Corinto não é diferente, nas igrejas pelo mundo hoje não é diferente nas igrejas do Senhor. Não é diferente, o amor do Senhor pelas pessoas se mostra, inclusive para gente que não é do seu povo. Gente que está, digamos assim, infiltrada no meio do povo. Quantos benefícios as pessoas deste mundo recebem, mesmo negando o nome de Jesus. Mesmo negando o nome de Jesus, elas recebem benefícios do Senhor por esta graça comum de Deus. São cuidados, recebem estações frutíferas, têm colheitas, desfrutam do bom trabalho, recebem o sol todos os dias, recebem chuva, recebem inteligência, talentos, prosperam, enche seus corações com alegria, não é verdade? Como Paulo ensina lá em Atos, capítulo 14, versículo 17, grava aí, ou eles põem aqui na mídia, Atos 14, versículo 17, vai falar sobre isso. Gente de dentro da igreja, que partilha de coisas maravilhosas, não é? De ocasiões como esta, de comunhão, de podermos nos abraçar, de dar um sorriso, porque crente não anda com cara de limão chupado, né? Nós crentes temos a alegria de Jesus. A gente está sempre com o sorriso largo, mesmo às vezes nas dificuldades que nós passamos nesta terra caída. A gente sempre tem algo para sorrir, porque Cristo vive em nós. Não é verdade? É verdade. Gente que participa disso, gente que é servido aqui, que às vezes Deus manifesta de tal forma e são sarados, são curados, têm seus filhos cuidados. Nós vimos aqui uma multidão de crianças, né? De manhã também, estão lá sendo cuidados, ensinados. Temos amizades boas que contribuem para a nossa vida. Às vezes, pessoas que até comem da comida santa, que o Senhor diz para nós comermos, algo que iremos fazer daqui a pouco, não é? E vejam a ênfase de Paulo aqui, justamente no fato de que todos desfrutam. Vocês perceberam? Pois vocês leem direito em casa, quantas vezes a palavra todos aparece nesse texto que nós lemos? Várias vezes. Todos desfrutam. Isso é graça comum do Senhor. Só desfrutar dessas coisas não é a garantia de que você é e de que você pertence ao povo do Senhor. Não é. Porque a maioria daqueles que desfrutavam ou desfrutaram de tudo isso, os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Não entraram, não chegaram na terra prometida. Viram o êxodo, viram as pragas, cruzaram o Mar Vermelho, comeram do pão que surgia todo dia, viram água saindo da rocha, venceram exércitos muito mais numerosos do que eles, mas não criam de verdade. Eles só desfrutavam das benesses de estar com o povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus são aqueles que o próprio Espírito de Deus testemunha, testifica com seu Espírito que verdadeiramente é filho do Senhor. Romanos 8, 15 e 17. Põe lá para nós lermos. Romanos 8, ô DJ. Amém. Opa.
Pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, como por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Um dia a glória chega para todo filho de Deus. O versículo 6 em diante, Paulo continua advertindo que o exemplo dele serve para a igreja também, para nós do Novo Testamento. Porque assim como foi no Antigo Testamento, é no Novo também. O que Paulo está dizendo é algo que na teologia nós chamamos da distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Igreja visível é como a gente vê, como nós estamos vendo, a igreja visível aqui. A gente consegue ver, não é verdade? Nós não vemos o coração. Eu não consigo, eu não sou capaz de examinar o coração de vocês, nem o meu próprio, nem o meu próprio. Eu preciso de alguém para sondar o meu coração. A gente vê a vida, né? Nós observamos como as pessoas andam, como elas caminham, como elas testemunham. Nós ouvimos coisas, ainda assim nós não vemos perfeitamente, nós somos falhos nisso. Mas o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece, Ele sonda os nossos corações. Não tem como nós nos escondermos dele. Esta é a igreja invisível. Esta é a igreja invisível. Algo que é invisível aos nossos olhos, mas não é para Deus. Não é para Deus. Ele sabe de tudo que a gente faz, de tudo que nós pensamos. Ele sabe. O Senhor Deus olha para o seu povo, o Senhor Deus olha para nós e Ele sabe exatamente aqueles que lhe pertencem. Exatamente. Aqueles que são ovelhas e ficarão à sua direita, e aqueles que são bodes e ficarão à sua esquerda, como diz lá em Mateus 25. Outro texto muito duro do Senhor, quando Ele diz sobre aquele dia: uns ficarão à sua direita e os bodes ficarão à sua esquerda. Ou o texto lá de Mateus 7, quando ele fala que os lobos devoradores, aqueles que são disfarçados de ovelha, né? É um texto também muito duro que são esses que fizeram muitos sinais. E esses sinais, eles são externos, fizeram sinais externos em nome do Senhor. O texto diz: profetizaram em meu nome, expulsaram demônios em meu nome, fizeram milagres em meu nome. Mas o Senhor diz lá no final: não os conheço, nunca os conheci como filhos. E é muito interessante esta parábola de Mateus 7, porque Jesus fala de produzir frutos. Quando você lê a parábola ali, ele está falando de produzir frutos. E nós olhamos como igreja visível esta situação de frutos externos. Enche os nossos olhos, né? Os frutos externos. Mas Jesus olha a igreja invisível. Ele está falando do coração, do interior, da intenção. Por isso que no final da parábola ele diz: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Não é visível o sinal, é a intenção do coração. Então Jesus traz essa analogia da parábola
de produzir frutos, os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, não é? Que está em nós, de todo aquele que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está alertando seus irmãos, e ele traz mais exemplos aqui, alguns específicos, e para nós olharmos e pensarmos melhor sobre a nossa rota, nos arrependermos e corrermos para Cristo, para Jesus. É uma dura realidade, mas é sábio refletir sobre isso. Precisamos parar e refletir sobre isso. Sobre se nós só bendizemos a Cristo com os nossos lábios, ou se os nossos corações estão verdadeiramente no Senhor. O versículo 6 indica que é para isso que nós devemos olhar, para as experiências do povo de Deus do passado e aprendermos, e não seguirmos estes maus exemplos aqui. Às vezes, tantos de fora quanto os de dentro, né? Os de fora da igreja e os de dentro nos acusam e nos advertem, enquanto igreja, de vários pecados. Seja os nossos pecados individuais, seja os nossos pecados que nós, enquanto igreja, cometemos. E a nossa tendência, muitas vezes, é negar. Quando somos apontados, a nossa tendência é resistir, é diminuir o que eles apontam. Ficamos na defensiva e às vezes até bicudinhos, bravinhos. A Escritura, amados, nunca esconde o erro do povo de Deus. Sempre expõe para que seja sarado, para que seja curado. E Paulo está falando para os de Coríntio e admitindo que o povo dele, os judeus, os nossos pais, foram péssimos exemplos. E a gente não deve imitá-los, devemos fugir do que eles fizeram e nos arrependermos, aprender com isso, reconhecer e fazer diferente. Diferente, a partir de hoje, fazer diferente. Paulo continua advertindo no versículo 7, ele fala de idolatrias e se entregaram à orgia. Paulo aqui, ele está citando Êxodo 32. Vão anotando aí, depois vocês vão estudando em casa. Ele está falando do Êxodo 32, uma das mais tristes histórias do povo de Deus. Aquela ocasião do bezerro de ouro, quando Moisés subiu a montanha para receber a revelação da palavra de Deus. Mas o povo ficou lá embaixo, e eles fizeram aquela tola avaliação que Moisés estava demorando demais. Às vezes nós somos assim, somos impacientes, e um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Que coisa esquisita, nós temos o fruto do Espírito, que é a paciência, mas nós somos impacientes em esperar Deus. Esperar Deus. Nós não esperamos. E eles avaliaram de uma forma errada, e eles fizeram um cultinho, né? Não autorizado, derreteram objetos de ouro e fizeram um bezerro e começaram a adorar. Hoje em dia nós somos mais sábios, né? Nós não vamos derreter ouro, né? Nós vamos guardar ouro, né? Derreter não. Né, pastor? Mas nós, nos dias de hoje, nós mudamos o objeto de adoração. Só muda o objeto. Adoramos outras coisas. Idolatria é algo muito próximo do nosso coração caído. Eles foram idólatras e eles ficaram no deserto.
ficaram no deserto. Muitos deles estavam envolvidos ainda em festivais pagãos, ao ponto da imoralidade. Talvez não tivessem dispostos a deixar alguns cultos pagãos, que amavam e se enganavam de estarem servindo ao Senhor. Seus corações corriam para falsos deuses quando a vida apertava, quando a pressão chegava ou aumentava, ou talvez motivado pelas suas próprias convicções. Eu sei, eu sei, pode deixar, é comigo, eu mato no peito. E nós, como anda o seu coração, irmão? Como anda o seu coração, meu irmão? Você acha que isso é um problema nos dias atuais da igreja? Para onde nós corremos? Para onde você corre quando o coração aperta? Para onde você corre? Tem muitos que a primeira coisa é correr da igreja. Para onde você corre quando a coisa aperta? Quando a vida fica difícil? A quem você recorre? Onde está a sua esperança? Onde está a sua fé, meu irmão? Quando as coisas se tornam difíceis? Será que não há idolatria em nossos corações? Idolatria de se achar o certo, aquele fariseu convicto. Idolatria por alguém, no meio do povo de Deus, tem muita idolatria a pessoas, tem muita idolatria a igrejas. A igreja. Será que não há idolatria política entre o povo de Deus? Será que não há idolatria ao dinheiro entre o povo de Deus? Para onde você corre, meu irmão? Outro pecado que Paulo resolve trazer aqui é no versículo 8, a prática da imoralidade. Aqui ele se refere a um outro evento triste da história de Israel. Anota em Números 25. A história em que foram instigados por Balaão, os israelitas participaram de rituais pagãos de fertilidade. Os homens se envolveram com mulheres moabitas, com práticas imorais, e se desviaram do caminho de santidade. Paulo está olhando e falando: e vocês? E vocês? Será que fornicação, adultério, imoralidade sexual são um problema nas igrejas hoje em dia? Será que não tem gente, no final das contas, se enganando no meio? Como a turma de Coríntio, como a turma de Israel que foi atrás dos moabitas? A advertência vale para a gente também, porque o mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento com o seu povo é o mesmo Deus que age no Novo Testamento com a igreja do Senhor hoje. É o mesmo Senhor. E o puxão de orelha é para todos nós, porque nós precisamos levar a vida cristã a sério. Este é o chamado aqui de Paulo. Levar a vida cristã a sério nas redes sociais. Quando nós saímos dessa porta para fora, qual é o teu testemunho, meu irmão? O que nós cantamos aqui, nós vivemos o nosso dia a dia. Nós precisamos levar a sério isso, porque os dias são próximos. Os dias são difíceis. Não brinque de igreja, meu querido, porque o risco é grande de ficar no caminho e de não entrar na terra, como diz o texto. No versículo 9 e 10, é interessante como Paulo fala sobre o Senhor. E ele estava falando sobre o Senhor que era a rocha.
E aqui é uma murmuração contra Cristo. Aqui a referência é o episódio, anotem aí, de Números 21. Depois vocês vão lá no Facebook, né, ou no YouTube, aí assistem a pregação e vão puxando os textos que vocês anotaram para estudar. Precisamos estudar a palavra. Esta é a referência de Números 21. Durante a jornada para dar a volta na região de Edom, o povo começa a murmurar, a reclamar: por que nos tirou do Egito para morrer no deserto? Começaram a reclamar do maná. Se nós pegarmos o texto lá, diz que estamos enfastigados deste alimento miserável, Deus. Estão classificando o maná de Deus como um alimento miserável. Esse era o povo de Israel, o povo de Deus, que às vezes alguns idolatram. Você consegue imaginar alguém reclamando do maná? Comida descendo do céu, te alimentando todos os dias. Você consegue imaginar gente reclamando do maná? Eu consigo. Infelizmente, eu consigo. Eu consigo me imaginar reclamando. Eu consigo. Quando eu olho para algumas coisas na minha vida, que eu ainda preciso me arrepender e dobrar os meus joelhos diante do Senhor e clamar pela sua graça na minha vida. Quando eu olho para algumas coisas na minha vida, às vezes minhas palavras duras e sem empatia nenhuma, quando eu reajo pela minha régua, pela minha história de vida, e não pela graça do Senhor, não pelo Cristo que agora habita em mim. Precisamos permanecer em Cristo em todo o tempo. Em todo o tempo. Então o Senhor aqui, quando vocês vão ler lá, no final, Ele envia serpentes peçonhentas, e muitos foram mortos por causa da murmuração. Amados, precisamos aprender a se alegrar nas providências de Deus, com aquilo que Deus nos tem dado, porque essa é uma marca de quem é crente de verdade. Uma marca de ser cristão é a sua submissão crescente ao Senhor, sua crescente submissão à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é claro, nossa submissão do coração, ela não é perfeita, por isso ela é crescente. É uma rendição todos os dias ao Senhor. E ela não pode ser com um coração que vive inclinado constantemente para idolatria, para imoralidade, para insatisfação, para murmuração, porque se for, talvez esse coração ainda não conheceu o Senhor. A nossa submissão à vontade de Deus vem do fato de que Ele já mostrou que nos ama, que nos tirou do Egito, do nosso destino. Ele já nos livrou. E nem sempre, amado, as coisas, a comida, a bebida serão do jeito que a gente quer. Nem sempre. Mas em todo o tempo Ele está conosco, cuidando da gente, velando por nós, nos protegendo. Por isso nossas constantes murmurações, elas precisam ser levadas a sério. Paulo aqui coloca no mesmo destaque do pecado de idolatria e imoralidade, murmuração. É um problema grave. Às vezes a gente sofre, a gente fica entristecido. Sim, é parte desta terra caída. Não é que a gente não
não possa ficar abatido. A Bíblia até fala que nós ficaremos abatidos, perplexos, iremos passar por tristeza, tribulação, por um dia mau. É parte desta vida caída, mas uma constante murmuração mostra alguém que não entendeu, que não creu, não entendeu o amor de Deus, o amor do Salvador. Talvez você possa até estar disposto a vir aqui, que alguém te convidou, não é? Alguém me convidou e eu fui, e eu estou indo, mas se as condições não forem tão perfeitas, aí já fica difícil. Se tiver que dar, oferecer, servir alguma coisa, aí já não dá. Se for para ficar lá fora no estacionamento no dia de chuva, não. Aquela capinha amarela eu não vou pôr, não. Tinha um irmão aí que, quando ele começou no estacionamento ali, ele falou: todo domingo é só chuva, pastor, não dá. Eu falo, sai a escala, aquele domingo chove. Falei, Se for para ter som alto, aquela gritaria, não dá. O baterista, então, chega a arrebentar os pratos lá, não dá. Se não tiver comidinha e bebidinha daquele jeito que eu gosto, não. Se não for para suprir os meus anseios, as minhas expectativas, não é para mim. Amados, essas coisas vão testar o nosso coração de crente. Só manifestar se o seu coração verdadeiramente é do Senhor. Se é do Senhor. E não está só interessado nas benesses do Senhor. E eu concluo com uma pergunta. Por que você está aqui e diz andar em Cristo? Qual é o real motivo de você estar aqui? Será que é apenas para parecer que a vida vai andar bem? Porque é legal esse negócio aí de ser crente. Está na moda, né? Então eu passo talvez 2 ou 3 temporadas aqui, porque quem sabe eu encontre a cura para minha enfermidade. Quem sabe eu encontre o caminho de prosperidade. Quem sabe eu ache a minha cara metade, ou eu encontre a minha felicidade. E se não acontecer, se a pressão aumentar, eu vou para outra. E ainda até digo, né? O Senhor disse, a palavra bonita, né? O Senhor disse que meu tempo acabou aqui. Seja o que for, meu querido, não é isso que o Senhor nos chama a ser. Enquanto você não ser encontrado por Jesus, enquanto você não ser encontrado pelo Senhor e entender que é parte do povo peregrino nesta terra, e Ele ser a satisfação real da sua vida, você continuará procurando tudo sem encontrar. Sem encontrar. E perceba, Deus permite muitas coisas por um tempo, que a multidão ande juntinho com a verdadeira igreja. E de vez em quando Ele dá uma limpada, por assim dizer. Como diz o texto, Ele envia serpente e anjo destruidor. Então, querido, a advertência é real. É real. De que esses julgamentos que acontecem aqui e acolá ainda são prévias daquilo que um dia acontecerá definitivamente. E aí então ficará claro quem são
de Cristo e os que não são. O versículo 11 fala sobre essas coisas vieram como exemplos e escritas para advertência de quem? Nossa, igreja do Senhor. Perceba, ele já fala como uma era de final dos tempos aqui. Porque no final dos tempos é algo que já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Nós já estamos na fase final da história humana. O dia se aproxima da segunda vinda. E pode ser até que você consiga por um tempo camuflar, estar entre o povo por alguns anos, disfarçar da família, enganar alguns irmãos. Pode ser, acontece mesmo. É o que Paulo está dizendo aqui, assim como foi na antiga aliança, na nova é a mesma coisa. E hoje o Senhor está falando, o Espírito Santo agindo, convencendo todos nós do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependam, porque talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você tenha sido até batizado, você já tenha feito uma linda profissão de fé, tem tomado da ceia conosco, tem desfrutado da santa comunhão cristã, até serve nas escalas da igreja, com os seus dons, os seus talentos, mas você vive a sua vida marcada por idolatria, por imoralidade e por murmuração. Hoje o Senhor te convida para se arrepender e se aproximar com fé diante da sua presença. Hoje o Deus Pai te chama para vir a Cristo somente de verdade, deixar o mal e se agarrar a Cristo, largar os seus falsos deuses, os seus falsos ídolos, quem o seu coração tanto ama, sair do Egito e peregrinar com quem? Com a rocha que te sustenta todos os dias. Peregrinar. Porque, querido, há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre ser um pecador arrependido, em que Deus está trabalhando, em que Deus está moldando a Cristo, em ser um pecador impenitente, que só desfruta do contato na vida da igreja. Há uma diferença muito grande. E Paulo termina: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuide-se, irmão. Por isso Deus o chama hoje para olhar para Cristo. Cristo foi a parte ofendida pela nossa idolatria, pela nossa imoralidade, pela nossa murmuração. Cristo é o Redentor enviado para ser erguido dentre os homens, para ser erguido diante de todos naquela cruz do Calvário. Amado, não foi uma possibilidade de salvação. Não foi uma possibilidade. Jesus morreu na cruz em seu lugar, em meu lugar. É o que nós chamamos teologicamente de morte vicária. É morte substitutiva. Era eu e você que era para estar naquele madeiro. E Ele tomou para si essa dor. Foi no nosso lugar. Foi no nosso lugar, queridos. De uma maneira que o golpe da lei, que você e eu deveríamos sofrer, Ele sofreu. Ele sofreu, o Filho de Deus sofreu. A justiça de Deus, que eu e você violamos, Ele satisfez. Ele satisfez plenamente por você, meu amado. Por você. Isso é tão sublime e tão poderoso,
que se você hoje, descrente, olhar para Ele em fé, você será salvo. Você será salvo. Você vai permanecer firme no caminho e não vai perecer, não vai ficar pelo deserto. Você vai se tornar filho, pertencer ao povo dele e vai chegar sim à terra prometida em triunfo, como diz o Russell Shedd, sabendo que triunfo não é ausência de batalha, porque no grande dia do Senhor chegaremos lá, feridos, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá e tudo isso não existirá. Vai passar, conforme fomos ministrados pela ministra hoje aqui na palavra, 70, 80, 90 anos, o que é um sopro, quando nós comparamos com a eternidade com o Senhor, ou a eternidade no inferno. Hoje o Deus Pai te chama para vir a Cristo de verdade. E Jesus diz assim lá no seu Evangelho, capítulo 6, versículo 35, diante disso Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes? Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos o que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 35 ao 40. Curve sua cabeça.